A cotação do dólar está sempre variando. Ora ela está subindo, ora ela está caindo, e muitas vezes no seu dia a dia você precisa acompanhar essa variação diariamente, e aí pode começar um problema. O que muitas pessoas fazem? Muita gente vem aqui no site do Banco Central e acompanha diariamente aqui por essa parte de cotação. Aí vem aqui, ó, qual que é o dólar Petax, né, que é essa taxa em dólar que a gente utiliza para ver gastos internacionais ou até mesmo empresas que possuem produtos precificados em dólar, precisa acompanhar esse valor para ver se a variação não está muito grande. Então, o que acontece? Se você esquecer um dia, se você deixa passar, se você está doente ou alguma coisa assim, não consegue fazer esse acompanhamento, amanhã vai estar aqui outra data e você vai ter perdido isso aqui. E como resolver isso? Bom, eu sou o Thiago Oberdan, do canal Oberdan Power BI, e eu vou te ensinar a fazer isso com o Power Query por meio de uma API do próprio Banco Central. Então já vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Eu tenho aqui essa planilha que tem o dia, né, a partir do dia 10/4 de 2023 até o dia 7/6 de 2023. E essa coluna B aqui, que é a coluna do dólar, é a coluna do dólar diário. Então, muitas vezes as pessoas fazem o seguinte, vai no site do Banco Central, pega o valor aqui do dia que você está procurando e coloca aqui manualmente. O problema disso eu já falei, é que você pode perder isso de um dia para o outro por vários motivos e acabar perdendo uma informação que é super importante. E aí, o que muitas empresas fazem? Acompanha essa variação, essa coluna C, por exemplo, que é a média do dólar. Aí, geralmente, aqui a gente está utilizando a média dos últimos 30 dias. Vai ver que ele está considerando os últimos 30 dias, tá? E compara com uma taxa aplicada, que muitas vezes é o seguinte, é um produto que é precificado em dólar, aí você tem uma taxa fixa para o produto também não ficar variando a lista de preço diariamente, né, e que seria difícil até para negociar com os clientes. E aí você define aqui um gatilho, uma variação, por exemplo, mais ou menos 5%, mais ou menos 3%, que se ele atingir esse gatilho, você vai precisar modificar essa taxa e modificar, consequentemente, a sua lista de preço. Como que eu posso resolver isso? Bom, o Banco Central disponibiliza uma API, que basicamente é esse link aqui, que ele vai fazer uma ligação direta, né, digamos assim, entre o nosso Excel ou o nosso Power BI diretamente com o site do Banco Central e ele vai trazer para a gente o dólar diário de acordo com uma faixa de tempo que a gente especificar. Se você ver aqui, ó, nessa URL, né, nesse link aqui, ele vai ter, ó, a data inicial, aqui assim, dia 1/1 de 2023. E a data final é o dia 31/12 de 2025. Ou seja, eu vou ter aqui as cotações diárias até 2025. Então, se eu quiser, por exemplo, pegar a data de 2022, é só eu modificar aqui, 2022, tá? Mas vou deixar assim por enquanto. E como que a gente pode fazer isso para automatizar essa tarefa e evitar essa necessidade de ter que ficar entrando todo dia no site do Banco Central? Por meio do Power Query. Eu vou mostrar aqui para vocês ele no Excel e no Power BI. Então, primeiramente, aqui no Power BI, essa coluna de dólar que eu comentei, que ela tem que ser preenchida diariamente, e muitas vezes as pessoas fazem isso de forma manual, eu vou apagar. Aí, aqui, como as outras colunas estão como fórmulas, né, elas vão dar um erro aqui, mas a gente vai resolver isso já já. Para a gente acessar o Power Query, eu preciso vir aqui, ó, na aba de dados do Excel. Vou vir aqui em obter dados. Então é só clicar na setinha aqui. Outras fontes. E tem essa opção aqui, ó, que é da web. Quando eu clico aqui nessa extração de dados da web, ele vai pedir simplesmente para eu inserir aqui a URL, ou seja, o caminho, né? Então, eu vou pegar esse caminho aqui, que eu já deixei salvo, e eu vou deixar, pessoal, tanto esse Excel quanto o caminho dessa API, vou deixar na descrição do vídeo. Então, fica até o final para vocês verem como que funciona, tá? Então, eu vou dar um Ctrl+C.
Aqui, onde está pedindo a URL, eu vou dar um Ctrl V e vou dar um OK. Ele já vai abrir para mim o meu Power Query, tá bom? E vai me dar essas opções aqui, né? Tem esse @data_context, né? Mas eu posso vir aqui, ó, clicar em List. Ele já vai abrir para mim uma lista. E aí eu vou vir aqui, ó, onde está essa opção para a tabela. Pode ser que isso apareça no Excel, vai aparecer, pode ser que seja um pouco mais automático, mas estou mostrando aqui para vocês a forma, o máximo de formas possível que eu consegui, tá bom? Então, quando eu clicar aqui em para a tabela, ele vai falar que vai criar uma tabela a partir de uma lista de valores, você pode colocar algum delimitador, tratar alguma coluna, mas no nosso caso aqui não vai ser necessário, tá? E vou dar um OK. Aí ele já transformou aquela lista para mim em tabela. Só que ele me deu aqui uma coluna 1 e me deu essa opção aqui, ó, que é de expandir, né? Então eu vou clicar aqui em expandir e ele vai me mostrar as duas colunas que ele está trazendo para mim. Então, eu posso desmarcar aqui, ó, usar o nome da coluna original como prefixo, e ele vai trazer essas duas colunas para mim. Então, eu vou dar um OK. Então, você já vê o seguinte, ele traz para mim já o valor do dólar, a partir, né, daquele dia inicial que eu pedi, né, na API, até o final, que é o dia de hoje, né? O dia de ontem, na verdade, que eu estou gravando no dia 14, mas até a última informação que tem no Banco Central. Quando isso atualizar, né, hoje, mais tarde isso vai ser atualizado, vai ser acrescida mais uma linha aqui. Tá? Agora, a única coisa que eu vou fazer vai ser algumas transformações aqui. Na coluna de cotação de venda, onde está aqui ABC 123, eu vou clicar e vou transformar essa coluna em uma coluna de moeda. E aqui onde está a data e hora, isso aqui é a forma como vem da API, tá? Então eu posso, por exemplo, vir aqui no ABC 123 e transformar isso em data-hora, que ele vai funcionar também. Mas pode ser que na hora que eu for fazer lá os meus relacionamentos, né, lá no Excel em si, pode ser que isso dê um erro. Então eu vou fazer um outro tratamento adicional aqui. Vou vir aqui nas etapas aplicadas aí, e tirar a última etapa. Então, a cotação de venda eu vou transformar em moeda. E aqui, ó, na coluna data e hora cotação, é bom até que eu mostro alguma coisa a mais para vocês nesse vídeo. Eu vou clicar na coluna, vou vir aqui em transformar, extrair, e eu vou extrair o texto antes do delimitador. Ou seja, tudo que tiver antes aqui do espaço, eu vou deixar na coluna, o que tiver depois eu vou descartar. Pode ser que eu precise disso, mas no nosso caso a gente não precisa, tá? Então eu vou clicar aqui em texto antes do delimitador. E o meu delimitador é o próprio espaço. É só clicar em espaço mesmo e dar um OK. Ele vai ficar somente a data aqui pra gente. Então, olha o que eu posso fazer. Até mostrando uma questão de boa prática, ó, eu fiz o tipo alterado aqui antes, mas eu posso tirar ele aqui para não ter etapas a mais, né, do que eu preciso, e vou fazer aqui o tipo da coluna, eu vou fazer nessa etapa agora, que é a etapa final. Então, na cotação de venda, eu transformo em moeda, e na data e hora da cotação, eu vou clicar aqui e transformar em data. Beleza, eu tenho aqui uma coluna com o valor do dólar por dia. Então, aqui ele já automaticamente eliminou a necessidade de você entrar todos os dias no site do Banco Central para ter que fazer esse trabalho manualmente, tá? Então, o que eu faço? Venho aqui em página inicial, fechar e carregar. Aí ele criou para mim uma aba com o dólar diário, a partir do dia 2/1 de 2023 até o dia 13/6 de 2023, que é o último dia que tem data, que tem dados lá no site do Banco Central. Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui na minha coluna, na minha aba, né, de variação do dólar, ao invés de eu vir manualmente, copiar e colar o valor, eu vou fazer um PROC-X ou um PROC-V, dependendo do jeito que você trabalha, mas no nosso caso vou usar um PROC-X. PROC-X. Aí a gente vai procurar a data. Eu venho aqui na outra aba, referencio com a data também, e eu quero trazer o valor do dólar. Se não encontrar, eu coloco 0.
pronto. Ele já trouxe para mim aqui automaticamente o valor do dólar de acordo com o dia que a gente está analisando. Então agora é só eu expandir aqui essas fórmulas para as outras linhas. Agora está tudo certo. Então eu tenho o dólar dia a dia, né, puxando isso direto do site do Banco Central. E olha que interessante. Eu tenho aqui os dados até o dia 7/6. Então o que eu vou fazer? Eu vou puxar isso até o dia 14. Aqui também é uma fórmula, eu vou trazer. Aqui também é uma fórmula, eu vou trazer. E esse aqui eu vou simplesmente copiar e colar. Então, se tudo tiver dado certo, quando eu expandir essas fórmulas aqui, ele vai trazer dados para mim até dia 13/6. Então, prontinho, até dia 13/6 eu tenho dados. Esses valores aqui estão como zero, porque isso aqui foi feriado, isso aqui foi sábado, isso aqui, né, foi sábado e domingo. Então, nesse caso, eu vou simplesmente tirar. A gente pode fazer isso de forma mais automatizada, mas como não é o foco aqui, então eu vou deixar a princípio só excluindo mesmo, tá bom? E o dia 14 que ainda não foi atualizado. Então, repara, a gente pode utilizar isso, pode e deve, para evitar trabalhos manuais aí no nosso dia a dia, tá? E aí, olha que interessante. Vou voltar aqui na aba de dados, obter dados, iniciar editor do Power Query. Eu vou voltar aqui no Power Query, nessa consulta que eu fiz, vou selecionar essa tabela, e eu tenho dados aqui de 2/1/2023, né, a partir de 2/1/2023. Se eu quiser saber a cotação a partir de 2021, bem tranquilo, eu posso pegar esse link que eu vou disponibilizar para vocês e simplesmente mudar aqui, né? Em vez de colocar 2023, colocar 2021. Mas como eu já fiz toda a extração e o tratamento aqui no Power Query, eu posso fazer o seguinte. Eu venho aqui em fonte. E aqui, ó, nessa parte de fórmula, né? Ele tem esse caminho que eu copiei e colei aqui, que eu mostrei para vocês. Então, eu tenho aqui a data inicial. Ó. Essa aqui é a minha data inicial. 1/1/2023. Eu posso simplesmente vir aqui e colocar 1/1/2021. Quando eu vier aqui na última etapa, vocês vão ver que a primeira data que eu tenho é 4/1/2021. Então fica bem tranquilo, bem fácil de usar. Depois que a gente faz essa extração aqui, a gente não precisa mais se preocupar em ficar conferindo todos os dias no site, tá? Então vou fechar e carregar. Vou salvar. E eu vou mostrar aqui no Power BI também, porque o Power Query ele pode ser utilizado, entre outros, mas também para o Power BI e para o Excel. Né? Então é só eu vir aqui ó, em obter dados, mesma coisa. Aqui eu vou obter dados da web, a URL da mesma forma, vou copiar aqui, vou colar, vou dar um OK, ele vai abrir para mim o Power Query para a gente poder fazer aquelas mesmas transformações que a gente fez no arquivo de Excel. Aqui já veio até direto, né? Então já ficou até mais tranquilo da gente trabalhar. Talvez o que eu faria aqui seria só excluir essa coluna, mudar aqui, vou fazer aqui com vocês, né? Vou remover essa coluna, vou extrair aqui a questão só da data, né? Vou vir aqui em transformar, extrair texto antes do delimitador, espaço, OK. E vou mudar o tipo dessas colunas, que vai ser o tipo de número decimal fixo e o tipo de data. Beleza, mesma coisa, quando eu vier aqui na página inicial, fechar e carregar, eu vou ter aqui na minha aba de dados a minha tabela com o dólar diário, tá? Olha que legal. Então, a gente pode, inclusive, fazer um teste aqui com uma tabela, por exemplo. Vou colocar aqui a minha hierarquia de datas. Posso tirar o trimestre, deixa o dia, mês e ano. E aqui eu coloco também o dólar. E aí, pronto.
Tá? Aqui, pessoal, não estou me preocupando com a boa prática de, às vezes, criar uma medida, criar relacionamentos e tudo. É só para mostrar para vocês mesmo como que a gente consegue utilizar essa ferramenta poderosa para nos ajudar no nosso dia a dia, tá bom? Então, como eu disse, eu vou deixar esse material na descrição do vídeo aqui para vocês. Se você gostou, compartilha, se inscreve no canal, comenta. E eu vou deixar também o link do meu curso de Power BI, que você pode se aprofundar muito mais nessa ferramenta, inclusive no Power Query, né, que o vídeo é especificamente sobre Power Query, mas a gente vê ele com bastante detalhe no curso de Power BI, tá bom? Grande abraço e até mais.